Fala time, André Neckel por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos explorar a comunicação entre Java e banco de dados. Eu trouxe 3 projetos para mostrar aí a API do Java desde JDBC, JPA e Hibernate e o Spring Data JPA. Esses projetos eu quero mostrar mais a nível de código, quero trazer exemplos e analogia e falar o mínimo possível de tecnês para ficar mais claro para você. Se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve para não perder nenhum vídeo, que tem muito vídeo legal aí que está por ver. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Iniciando aqui no JDBC, olha só, nossa aplicaçãozinha, vou mostrar então desde o POM, aí as nossas dependências do Maven. Olha que bacana, no JDBC a gente não precisa nenhuma dependência para você utilizar a API JDBC para comunicar com o banco de dados. Então eu coloquei algumas dependências só aqui, que uma delas é o Spring aqui, ó, Boot Start Web, que é para estar criando então o servidor e liberando para nós a porta 8080 para nós acessar aí através de controllers e através do Postman você conseguir fazer então requisição. Nós temos a dependência do MySQL, que esse é o banco de dados que eu vou utilizar no momento, mas você pode utilizar qualquer outro banco de dados, precisa apenas da dependência, e no JDBC ele é muito mais manual, vou estar mostrando aqui como que você vai estar fazendo, até inclusive com outros bancos de dados. Lombok, porque para facilitar aí a nossa vida, que tem muita coisa que ele oferece e eu vou estar mostrando também. Então, essa é as nossas dependências. Já vou passar direto para o controller, que aí a gente consegue ir navegando através do controller e entendendo o que foi feito para chegar numa comunicação com o banco de dados. Só vou iniciar a nossa aplicação, já vamos fazer uma requisição através do Postman, que aí eu consigo ir explicando de passo a passo aqui para você entender e ficar muito mais claro, né? Então vamos dar um Save Product. Olha só, eu vou estar passando então localhost aqui, ó, 8080, que é a porta onde que iniciou a aplicação, barra product, que será o nosso controle, e terá aqui ó, um JSON, onde que vai ter a descrição e o preço. Se eu clicar aqui, eu já vai chegar aqui no controller, aonde que eu já deixei um breakpoint aqui para a gente conseguir debugar. Então, no nosso controle a gente vai ter um request body, onde que tem esse product aqui, que é o produto que a gente recebeu. Ó, tem o ID que está nulo, porque ele não está salvo ainda, a descrição e o preço. Vamos analisar como que está o nosso product. Então eu utilizei getter e setter aqui do Lombok, para a gente não precisar fazer na mão. O builder, que ele é um design patterns, para frente eu quero falar só sobre os padrões de projetos. Aqui eu estou utilizando do Lombok, construtor sem parâmetro, construtor com todos os parâmetros. Basicamente é isso que é a nossa classe, nada demais. Quando a gente avança aqui, ó, na próxima a chamada aqui do save, nós temos uma interface aqui, que é o product service, e a partir dele a gente tem uma implementação. E dentro dessa implementação, que agora a gente vai entender um pouquinho mais. Com o JDBC, a gente precisa fazer select manual para você buscar ou você inserir esses dados no banco de dados. E, inclusive, você tem que converter os dados de objeto, você vai pegar dados como aqui, ó, product, get description. Então, nós vamos pegar a descrição, a gente vai pegar o preço e a gente vai atribuir a esse SQL. Então, precisa ser feito de forma manual. Ela é uma forma primitiva de comunicação com o banco de dados. No começo, os desenvolvedores gastavam muito tempo escrevendo select, escrevendo insert no banco de dados por utilizar essa API do Java. Para frente a gente vai entender como tudo isso facilitou. Basicamente, então, nós estamos, ó, escrevemos insert, a gente pega a conexão com o banco de dados. Tem várias formas de a gente fazer isso. A gente pode utilizar DAO, a gente pode utilizar de padrões de projetos, mas não é o intuito dessa aula, que eu quero mais mostrar como que é feito tudo isso. Então, a nossa conexão aqui, ó, com banco de dados, vamos estar utilizando o Drive Manager. Tudo isso daqui é Java puro, tá? Não precisou nenhuma dependência. E eu tenho um property aqui, e olha só, nas nossas application properties aqui, eu vou ter a URL aqui do banco de dados com o banco testdb, o usuário será o teste, e aí a gente vai ter uma senha. Aqui nesse arquivo aqui, ó, nessa classe, né, Database Connection, nós vamos buscar esses dados aqui das properties. Criei também um útil para isso, para fazer load aqui, somente dessas propriedades aqui do arquivo, e
com a chamada aqui, eu consigo buscar os dados das properties e inicializar aqui a conexão JDBC. Tendo a conexão, eu vou precisar do prepare statement aqui, que aí eu vou conseguir passar o SQL e passar também os parâmetros aqui e executar esse insert. Quantas linhas afetadas nós temos? Uma linha afetada, e manualmente também eu preciso recuperar esse dado e atribuir ao objeto, que nesse caso eu estou dizendo aqui, ó, que eu preciso pegar o getLong aqui, pegar esse primeiro parâmetro aqui e atribuir para o ID. Então, olha só, aqui ele retornou que o ID é o 20. Por quê? Porque lá no meu banco de dados, deixa eu te mostrar aqui, eu já tinha inserido várias vezes e deletado ele, e aqui o nosso próximo ID ficou o 20. Então, nós precisamos manualmente buscar esses dados, atribuir ele ao produto e aí sim devolver aqui para o Postman. Então a gente enviou celular com preço de 2.500 e retornou o ID 20 com a descrição celular e o preço 2.500. Vamos avançar aqui, vamos fazer agora um select aqui buscando todos os dados. Quando a gente faz, então, a requisição, ele vai cair aqui no nosso controle, no get products, ele vai passar pelo nosso service, vai chegar até o service implement e olha só, a gente precisa de novo fazer um select manual, select asterisco from product, que ele vai estar buscando tudo que tem de produtos, ele não tem nenhum where aqui. A nossa conexão, ela vai ser construída da mesma forma que foi anteriormente. Nós vamos utilizar um prepare statement aqui para nós passar o SQL. E de forma manual, a gente precisa buscar esses dados, pegar ele do result set e atribuir para o nosso objeto. Por quê? Porque o nosso banco de relacional, ele não é como orientação a objetos que você tem relacionamentos e no mesmo formato uma classe que você tem atributos. Então você precisa manualmente pegar esses dados lá do banco de dados, que ele vai retornar um result set, e você vai atribuindo um a um. Aqui eu utilizei o builder. Então só para ficar mais fácil, para você não fazer um product e aí você ter new product set ID, você passar o ID, ou product set description, você passar a descrição. Com isso, para ficar mais simples, o que eu fiz? Eu utilizei do Lombok aqui, onde que eu dou um builder, coloco o ponto ID, e aí já eu utilizo o result set para pegar esse getLong, né, que eu vou estar pegando essa coluna ID, convertendo ela para objeto e atribuindo ela para uma lista. Então, olha só, é tudo de forma muito manual. Você vai ter o resultado aqui. Então, quando a gente olha a nossa lista, a gente tem uma lista aqui, size 1, que vai ter informação 20, celular e 2.500. Isso daqui é JDBC. Então, quando a gente tem um array aqui com a nossa lista aqui de objetos, que é de product. Isso daqui é JDBC. De uma forma manual, você precisa comunicar com o banco de dados, mas é uma forma nativa, primitiva. E agora a gente evoluiu e nós estamos já com o JPA e o Hibernate. Já parei o projeto aqui, vamos iniciar o próximo projeto. O Hibernate mudou muita coisa. Ele utiliza de uma técnica chamada ORM, que em tradução é converter esses dados de banco de dados para objeto. Você não precisar fazer o select da forma que foi feito para você inserir, para você buscar esses dados, né, do banco de dados e converter para objeto. Ele vai fazer tudo para você de forma automática. Então, deixa eu já mostrando o produto, que vai ter algumas coisinhas aqui para a gente entender. Para o Hibernate, até a separação entre JPA e Hibernate. O JPA é uma especificação. Então, o que isso significa? Aqui no nosso, vamos pegar um exemplo. Quando a gente vem no controller e a gente vai para o service, olha só, nós temos um product service. Quando a gente vem aqui, segurando o control, a gente tem uma interface. Isso aqui é como se fosse o JPA olhando para a parte de especificação, que ele nada mais é do que uma interface que obriga alguém a implementar essa interface e fazer a comunicação com o banco de dados realmente. Quem faz isso é o Hibernate. Ele que tem a implementação, então, comunicando com o banco de dados. O JPA,
ele só diz as regras e o Hibernate ele implementa. E olha como fica muito fácil. Então a gente olhando aqui, ó, para a nossa classe aqui, entidade, a gente precisa dizer que ela é uma entity, para ela comunicar então com ela, saber que ela será uma tabela em banco de dados. A gente tem um @table aqui para você poder dizer o nome da tabela, que isso é utilizado geralmente diferente do nome da classe, e aí o restante aqui é do Lombok. Olhando também para os nossos atributos, ó, o nosso ID a gente vai colocar ele como @id para o Hibernate entender qual que é o ID realmente aqui, qual que é a chave primária da classe. O Generate Value ele vai entender que esse atributo ele vai ter autoincremento. Então é um formato também para a gente estar utilizando. E o @column significa que aqui será uma coluna que você pode dar um nome diferente do atributo que está aqui em classe. Então isso aqui é muito importante para o Hibernate ele entender o que vai ser banco de dados, atributos aqui no banco de dados. Quando a gente olha nossas properties, a gente não tem properties agora, a gente não precisa delas. O que a gente vai precisar é desse arquivo aqui, ó, persistence.xml. É aqui que vai estar a nossa comunicação, então, com os dados para comunicação com o banco de dados. Então a gente tem aqui, ó, qual que é o nosso dialeto, que vai entrar qual que é a versão do MySQL, nesse caso. Se você for utilizar outro banco de dados, vai ser qual que é o dialeto dele. Também tem essa opção aqui, ó, update aqui, ó, do Hibernate, que ele vai construir o banco de dados para ti. Então, de forma didática, a gente utiliza. Quando é no ambiente profissional, é um pouquinho diferente. A gente utiliza Flyway, que é outra técnica, mas isso também fica para um próximo vídeo. Aqui vai estar mostrando o SQL gerado, porque o Hibernate vai gerar SQL para você. Você não vai precisar ir lá manualmente e escrever os SQL no formato tradicional ali. Qual que é o driver? O driver nesse caso aqui é do MySQL. Nós vamos ter a URL, usuário e senha. Então a gente precisa desse arquivo para o Hibernate conseguir fazer ali o papel dele. Vamos para o nosso controller, vamos fazer a requisição do mesmo formato que a gente fez antes para nós ir entendendo o quão mais fácil ficou com o JPA e o Hibernate. Vamos vir aqui no Save, vamos mudar esse produto aqui, ó. Vou colocar TV, vamos fazer a requisição. E agora já caímos no nosso controller, no /save, postman. Ele tem o mesmo formato que o anterior para ficar mais fácil aqui a didática. Então quando a gente passa para a próxima etapa, olha só agora. A gente precisa de um Entity Manager Factory, que ele vai estar buscando ó, lá do arquivo persistent.xml. Então ele vai estar buscando as configurações com o banco de dados. Eu estou trabalhando com Service aqui e Service Implement. No dia a dia, quando você vai trabalhar com o JPA Hibernate, você aplica padrões e projetos, mas como essa aula ela é para ter o mais simples possível você visualizar todo o código sem muita abstração, eu decidi deixar ele aqui para ficar mais fácil a visualização. Então a gente precisa buscar então essa factory aqui. Na sequência a gente precisa iniciar uma transação e olha que bacana, nós vamos inserir o nosso produto sem fazer insert, into e passar atributo a atributo no nosso SQL. Quem vai fazer isso? O próprio Hibernate. Ele que é a implementação aí do JPA, ele que vai estar fazendo então a persistência aqui dos dados. Na sequência, você vai estar fazendo um commit dessa transação e aí sim você fecha o manage aqui, fecha a factory e olha que bacana. Quando a gente olha então no nosso Postman, ele está aqui, ó, ID 21.2500. Isso aqui é o JPA com o Hibernate. A gente está utilizando a especificação e a gente está utilizando a implementação do JPA para estar fazendo inserção de dados. Vamos agora para listar, então, a gente vai ter dois produtos, né? Então, quando a gente faz a requisição, vai cair no GET e, olha só, da mesma forma, a gente vai estar abrindo a comunicação com o banco de dados, vai iniciar uma transação. Agora a gente vai estar utilizando, não é o nosso SQL puro lá nativo, a gente vai estar utilizando o JPQL, que é uma linguagem que o Hibernate entende e ele converte essa linguagem aqui para SQL nativo. Então por isso que é importante aquele dialeto
que ele tem ali no persistent.xml, porque dependendo da versão do banco de dados, ele vai estar criando um SQL diferente. E por que isso é tão legal? Porque agora eu estou com uma SQL, mas se eu quiser mudar para Oracle, para Postgres, eu não preciso mudar nada no meu SQL para buscar dados, eu não preciso mudar nada para inserir dados. Por quê? Porque o Hibernate faz isso. Então aqui, ó, no Create Query, vai ter o retorno dele, que ele vai ser do tipo tipado, tipo um product, e olha só que legal. Eu não precisei atribuir, não precisei de builder para construir o objeto, e aí ele já trouxe os dois itens aqui, ó, os dois produtos. Quando eu passo ele para frente, olha só, nós temos então dois produtos aqui, que é o ID20 e o ID21. E agora vamos para o projeto Spring Data JPA. O Spring, ele traz o JPA e o Hibernate implementado então na aplicação. Só que ele traz algumas camadas a mais que deixa tudo muito mais simples. Vamos, ó, iniciando aqui pelo nosso POM, só para você entender que a gente precisa da dependência apenas do Data JPA, o restante é tudo igual, a gente vai ter o MySQL, a gente vai ter o Spring Boot Start Web, que é para iniciar a nossa aplicação e disponibilizar a porta para nós. Nós tendo então essa dependência do Data JPA, a gente já tem disponível então o Hibernate e a gente pode utilizar aí de toda a especificação do JPA. Quando a gente vem no Product, é exatamente igual antes, que a gente tem o Entity, a gente tem Table, nós vamos ter aqui qual que é o nosso ID, todo o mapeamento da nossa classe para, então, o banco de dados aí relacional que o Hibernate vai estar fazendo tudo isso. Só que é diferente e é muito mais fácil aqui utilizando o Spring. Quando a gente vem nas nossas properties, aqui que a gente vai estar definindo o URL com banco de dados, qual que é o username, password, qual que é o nosso dialeto, do mesmo formato que antes, só que agora a gente tem em Application Property. E olhe só que legal, quando a gente vem no nosso controller, nós precisamos só fazer a chamada, nesse caso, que eu não tenho uma regra de negócio, porque a gente não vai colocar regra de negócio no controller, mas sim eu só estou encaminhando, então, esse objeto para um repositório. Nesse caso aqui, eu chamei a classe de repositório e a gente não precisa implementar o nosso save, nem o nosso select aqui, o nosso find. Por quê? Por causa que o Spring Data, ele fornece para nós muitas classes. Então, muitos recursos a gente não precisa implementar, como aqui, ó, nessa extensão aqui do JPA Repository, a gente já tem prontinho Save in Flush, Delete All. Quando a gente vem no nosso List CRUD Controller, a gente já tem aqui, ó, Save All, Find All. Então, tudo isso facilita demais que, nesse caso, eu não precisei nem implementar um Save e um Find All. Simplesmente eu utilizo do Spring Data JPA. Isso facilita demais, porque eu não preciso mais abrir transação, fechar transação, e não preciso me preocupar com o Entity Manager, nem com a Factory, simplesmente eu chamo o meu repository e pronto. Aqui tem padrões de projetos diferentes, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Vamos fazer um teste aqui então. Agora eu vou chamar aqui de TV2. Deixa eu verificar aqui, ó. Precisamos iniciar o projeto aqui. Ele já iniciou, olha só que bacana, ó, Initialize JPA Entity Manager Factory. A mesma forma que o Hibernate ele utiliza e você precisa fazer, o Spring já faz isso para você. Isso é muito legal e fica muito fácil de utilizar. Então colocamos TV2, vamos só dar fazer uma request e a gente só manda salvar, porque, olha só, a classe ele é do próprio Spring que ela disponibiliza. A gente não precisa implementar mais. E vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Postman. A gente já tem no ID 23. Quando a gente vai fazer select, vai acontecer da mesma forma. Eu não tenho implementação ali do Entity Factory Manager. Eu não preciso fazer persistência, não preciso abrir transação, nem nada. Simplesmente eu dou um find all. E aí, quando a gente verifica aqui no nosso Postman, está aqui, ó, a nossa, eu já tinha inserido antes, inclusive no TV2 ficou duas aqui, com o ID 22 e com o ID 23.
E assim é utilizar o Spring Data JPA. Ficou tudo mais simples, você não precisa se preocupar com mais algumas coisas. E sim, eles criaram várias camadas para você utilizar código prontinho para você buscar dados e fazer insert e tudo mais. Você pode utilizar JPQL da mesma forma do Hibernate, você vai utilizar aqui também no Spring Data. Se ficou alguma dúvida em algum dos projetos, por favor, deixa nos comentários que eu vou estar te respondendo. Meu próximo vídeo será sobre o Spring Data JPA, trazendo detalhes específicos aí da implementação para você utilizar tudo que ele tem disponível. Hoje só foi uma explicação para entender a diferença de cada um deles, mas o próximo vídeo será muito completo e você não pode perder. Obrigado por estar até aqui comigo e até o próximo vídeo.